sou do curso de Biomedicina e sou bolsista do projeto FITOS da Universidade Fevale. Espero que gostem do nosso curso. Oi, gente. Então, meu nome é Júlia, eu faço farmácia e sou bolsista do projeto de extensão FITOS. E eu agradeço muito a participação de todos, a quem está chegando agora, então, bem-vindos ao nosso curso. E a quem já estava aqui semana passada, muito obrigada pelo retorno. Eu vou dar só mais umas informações. A gente pede para que deixe seus microfones desligados enquanto ocorre a apresentação, porque eventualmente pode dar alguma interferência. E a gente também quer avisar que no final do curso a gente pode disponibilizar o link, pode demorar uns dias para ele ficar pronto, mas então a gente disponibiliza o link com o curso dado hoje. Então, muito obrigada e é isso. Pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Bárbara. Meninas, vocês já têm a apresentação compartilhada? Sim, eu vou botar ela agora. Ah, perfeito. Então, pessoal, hoje nosso curso então é sobre plantas medicinais utilizadas para prevenção e o tratamento de gripes e resfriados. Só para começar a nossa introdução, tá? A gente quer ressaltar que é muito importante a gente não substituir um tratamento medicamentoso por plantas medicinais. As plantas medicinais, os chás, servem para complementar o nosso tratamento. E sempre que a gente for utilizar um chazinho, a gente tem que informar o nosso médico ou o farmacêutico. Então, eu trouxe aqui para vocês a diferença entre gripe e um resfriado. Então, sintomas de gripe geralmente são um pouquinho mais agressivos e o de resfriado são um pouquinho mais brandos. Mas ambos têm febre. A febre no sintoma da gripe é o principal de todos e é uma febre alta. Desculpa, vocês conseguem me ouvir? Sim, tudo certo. Sim, eu ouço. Sim. Uhum. Sim. Ah, tá. Então tá. Continuando. Então, ambas a gripe e resfriado tem febre. Na gripe, a febre é um pouquinho mais alta, já no resfriado, a febre é um pouquinho menos alta. Desculpa, minha cachorra. Prender ela. Desculpa, gente. Retomando, ela tá um pouquinho agitada porque tá tendo obras aqui no apartamento do lado. Então, no sintoma da gripe, a gente tem dor de garganta também. No resfriado, a dor de garganta é um pouquinho mais leve. Ambos a gente tem tosse. O sintoma da gripe, a tosse pode ser um pouquinho mais seca. Dor no corpo, esses sintomas mais comuns de uma gripe e um resfriado. Sempre na gripe vai ser um pouquinho mais agressivo, no resfriado vai ser um pouquinho mais leve. Mas a gripe pode ocorrer uma pneumonia, que é realmente em casos mais graves. A gente trouxe aqui uma reportagem que saiu no jornal NH sobre a situação atual da gripe. Quem fez essas análises foi o laboratório de microbiologia da Fevale. Então, o que ele relatou foi que com esse uso de máscara, todo o distanciamento social e nossos novos hábitos de higiene fizeram diminuir o número de casos de influenza e de vírus H1N1. Os testes que foram feitos na Fevale, então, relataram apenas 2 casos
de H1N1 e nenhuma variação do vírus influenza. Então, como a gente pode ver, se a gente continuar mantendo alguns hábitos, como, por exemplo, passar álcool gel, enfim, máscara, a gente não vai usar todo dia, mas a gente pode sim diminuir os casos de gripe. Então, eu vou começar aqui com as plantinhas, que a gente pode fazer os chazinhos. A gente tem a tansagem. A tansagem também pode ser chamada de transagem, tanchagem, tem vários outros nomes. Mas, então, a indicação dela é um expectorante. O que é um expectorante? É quando tem ele ajuda naquela produção de secreção que a gente tem quando está gripado, resfriado. Também serve como anti-inflamatório e antibacteriano. As partes, vou pegar aqui essa mãozinha. As partes que a gente utiliza, então, as folhas e as espigas, que são essas outras partezinhas aqui, mais de cima. Então, como a gente vai preparar 2 colheres de sopa para 1 xícara de chá em infusão, que a gente já explicou para vocês como é que funciona a infusão semana passada, em até 3 vezes ao dia. Ele é contraindicado para gestantes, lactantes e pessoas com problema de constipação. Tem a Marcela acredito que todo mundo conhece. A indicação, então, analgésico, anti-inflamatório e antibacteriano. A parte que a gente vai usar são as inflorescências, que é aquela florzinha amarelinha que tem em cima. Pode ser 2 colheres de sopa dessas florzinhas e 1 xícara de água também em infusão 3 vezes ao dia. Contraindicações: gestantes, lactantes, pessoas com hipoglicemia. Os diabéticos devem fazer um monitoramento constante da glicemia se forem fazer uso desse chá. O alho, a gente também falou dele semana passada, a gente inclusive mostrou um videozinho para ensinar como é que se prepara. A indicação dele, antibacteriano e anti-inflamatório. A parte que a gente utiliza é o bulbo mesmo do alho fresco, não é o alho seco, o alho fresco mesmo. E a gente vai preparar 2 a 3 dentes de alho frescos em meio litro de água até 3 vezes ao dia. Contraindicação também, gestantes, lactantes, pessoas com hipotensão, inclusive ele ajuda bastante em pessoas que têm hipertensão, isso a gente vai mostrar no nosso curso de hipertensão. Pessoas com gastrite e úlcera gástrica também não é legal usar. A gente tem o anis estrelado, a indicação dele então é antibacteriano, anti-inflamatório e analgésico. As partes que a gente vai usar é o fruto, é essa estrelinha mesmo que é mais comum a gente ver do anis estrelado. A gente prepara, então, 1 colher de café, que é uma colher menor do que a colher um pouquinho maior que a colher de chá e um pouquinho menor que a colher normal. De 2 vezes ao dia, daí por decocção. A gente também ensinou para vocês semana passada como é que fazia a decocção. É contraindicado para gestantes, lactantes e pessoas com patologias estrógeno dependentes, ou seja, pessoas que dependem do hormônio estrogênio para alguma patologia. Tem pessoas que... método de decocção. O método de decocção, a gente vai botar as partes mais duras da planta, como as sementes, frutos, os caules, junto na panela com água para ferver tudo junto. Não é a infusão que a gente pega a água fervida e bota as partes mais moles, como as folhas e flores, e deixa ele descansando 1 minutinho. Esse aí tu vai ferver tudo junto. A gente tem a hortelã também, todo mundo conhece a hortelã, então a indicação também é um expectorante anti-inflamatório e a parte que a gente vai utilizar são as folhas. A gente pode preparar um suco das folhas de hortelã ou também fazer um chá. Para o suco, a gente vai usar 30 folhas, sempre o suco é fresca, tá? E a gente pode misturar com suco de outras frutas também. E para o chá, a gente vai botar 10 folhinhas para cada xícara de chá e infusão também 2 vezes ao dia. Então, é contraindicado para pessoas sensíveis ao mentol, como a gente sabe, a hortelã é uma menta. E se a gente tomar em grande quantidade, pode causar insônia e irritabilidade. Assim como nenhum chá em grande quantidade é indicado, né? A gente sempre tem que nunca tomar mais de 7 dias o mesmo chá e sempre revezando.
E tem o guaco, todo mundo já está familiarizado com o medicamento fitoterápico, que é o xarope de guaco. Que também a gente usa bastante para gripe. O médico sempre indica um xaropinho de guaco para gripe, mas você também pode fazer um chá com as folhas de guaco. Então, a indicação é o expectorante broncodilatador, ou seja, ele facilita a respiração. Quando a gente está gripada, a gente sempre fica meio tudo constipado mesmo no nosso sistema respiratório. Então, o broncodilatador vai facilitar a nossa respiração, também é anti-inflamatório, analgésico e antiespasmódico. As partes utilizadas, então, são as folhas. A gente vai preparar com 2 colheres de sopa para cada xícara de água fervente, até 2 vezes ao dia. E a gente tem uma dica aqui muito importante, que ele pode ser tomado com mel e limão para deixar mais gostosinho antes de dormir, e também pode ser misturado com agrião, que também tem ação broncodilatadora. Ele é contraindicado, então, para gestantes, lactantes, pacientes com problemas de coagulação sanguínea e há pessoas que usam anti-inflamatório caso tenha doença crônica ou de fígado. E agora eu vou passar a palavra, então, para minha colega Alexia. Oi, gente, boa tarde. Vou começar a falar sobre o poejo. Ele é um chá conhecido por auxiliar no tratamento de gripes e resfriados e também contra a constipação. A sua indicação é expectorante e antiespasmódica. Suas partes utilizadas são as folhas e o preparo é 1 colher de sopa para cada xícara de água em infusão 3 vezes ao dia. Ele é contraindicado durante a gestação. Agora eu vou falar um pouco sobre a laranjeira. Além de aromático, o chá de folha da laranjeira é um calmante natural. Ele faz sucesso devido aos seus benefícios incríveis para a saúde e facilidade em preparar o chá. Ele tem ação expectorante, antibacteriana e calmante. Suas partes utilizadas são as folhas. O seu modo de preparo é infusão, utilizando 1 ou 2 colheres de folhas secas para 1 xícara de água 2 vezes ao dia. E é contraindicado para pessoas com doenças intestinais prévias. Bom, o chá de gengibre é um ótimo caseiro para aliviar a tosse, ajudar a reduzir o catarro produzido durante a gripe. Ele tem ação expectorante, analgésico e anti-inflamatório. Suas partes utilizadas são os rizomas, a parte do caule junto ao chão, né? E o modo de preparo é uma rodela de mais ou menos 2 centímetros em 1 xícara de chá 2 vezes ao dia. O rizoma, ele fresco, é 2 vezes mais picante que o rizoma seco, então tem que ter cuidado na hora do sabor e de tomar. Ele é contraindicado para quem tem cálculos biliares. Ó, Alexia, volta aí no gengibre aqui, a professora Bárbara, pessoal. Lembram que na semana passada comentaram a respeito do gengibre do banhado, né? Acho que alguém levantou essa questão. Então, esse que a Alexia comentou é o gengibre verdadeiro, tá? Não é esse gengibre que a gente encontra nos banhados, aquele da flor branca, tá? Esse é o gengibre verdadeiro que a Alexia está falando, aquele que a gente encontra nos banhados, ele não tem as mesmas propriedades medicinais, tá? Bom, o eucalipto, ele é usado as folhas, é recomendado para combater sintomas de gripe e também para dor de garganta. A inalação, ela deve ser feita para congestionar nas vias aéreas superiores. Outra dica também é fazer escaldapés com as folhas de eucalipto junto com outras plantas medicinais. Ele tem ação expectorante, antisséptico,
trata infecções respiratórias. As partes utilizadas são as folhas. O modo de preparo é 1 colher de sobremesa para cada xícara de água fervente, preparado por infusão até 3 vezes ao dia. Pode ser preparado com limão e mel. Para as crianças, é indicado a inalação de vapor de água com o uso das folhas frescas, ou 3 gotas de óleos essenciais em 1 litro de água. Ele é contraindicado para pacientes de doenças hepáticas graves e gastrointestinais, na gestação e lactação. Altas doses podem ser tóxicas. Alexia, só um pouquinho que Oi. o Pedro fez uma pergunta ali sobre o gengibre, que ele ouviu falar que ele é contraindicado para pessoas hipertensas. Pode falar, Bárbara? Oi, posso falar aham, também? sim. Ah, pode falar, Cris, Bárbara. pode falar. Tu quer falar, pode falar. Tá. Na verdade, Pedro, ele tem propriedades que são vasoconstritoras. Então, o consumo exagerado para essas pessoas com hipertensão, ele não é muito aconselhado, justamente porque ele pode piorar o quadro. Tá? Ou seja, vasoconstrição, ele comprime o vaso sanguíneo e isso vai acabar, então, acarretando um aumento da pressão arterial. Por isso que ele não é indicado para pessoas que têm pressão alta. Certo? Isso, e tem a questão também do fato dele ser termogênico, né? Então, ele ser termogênico faz com que a gente aumente um pouco a frequência cardíaca junto com todo o metabolismo, né? E isso também pode ser prejudicial para as pessoas que são hipertensas. Posso continuar, prof? Para as pessoas, vou só ver ali a pergunta da Cris, ó, aquela pergunta se se é contraindicado para pessoas que têm diabetes. Isso eu teria que verificar, eu não me recordo que ele tem algum tipo de contraindicação para diabéticos, tá? Tanto é verdade que o gengibre é uma das plantas que pode ser usada por gestantes, né? Não é essa indicação que a gente está vendo aqui, né? Que é para casos de gripe, mas para gestantes que estão com enjoos, né? Então, eu não sei dizer. Para diabéticos, eu acredito que não tenha nada específico. Posso dar uma pesquisada aqui. Eu também não recordo da literatura que faça essa associação entre pessoas que possuem diabetes e não possam utilizar o gengibre. Mas a gente pode pesquisar e nós trazemos para vocês na próxima semana, se a gente não conseguir ainda hoje, tá, gente? Um O meu efeito pai, também que ele é diabético, né? E daí, uma vez ele perguntou pro médico se poderia tomar chá de gengibre, porque ele gosta de tomar. E o médico disse que não havia problema, mas a gente vai dar uma olhada melhor sobre, vamos dar uma pesquisada e vamos confirmar para vocês daí. uma outra aplicação do gengibre que o pessoal comenta bastante é para enxaqueca, né? Chá de gengibre para enxaqueca. Bom, continuando. A erva cidreira, ela também é conhecida como sálvia da gripe. Ela é uma planta com excelentes propriedades calmantes e sedativas, útil para resfriados e pode atuar no controle dos sintomas da ansiedade. Ela tem ação antiespasmódica, anti-inflamatória, analgésica e antibacteriana. As suas partes utilizadas são as folhas, e o modo de preparo é 1 a 3 colheres de chá em uma xícara. Utiliza-se de 3 a 4 vezes ao dia. É contraindicado para pessoas com hipotensão ou bicardia. Altas doses pode dar irritação gástrica. Bom, o sabugueiro. Ele é um arbusto com flores brancas e bagas pretas, sendo também conhecido como o sabugueiro da Europa. O chá de sabugueiro ajuda a tratar gripes e resfriados, febre, tosse, sintomas alérgicos, entre outros. Ele tem efeito espasmódico e é muito bom contra infecções respiratórias. As partes utilizadas são as flores.
O modo de preparo é com a infusão com 1 colher de sopa para 1 xícara de chá. Utiliza-se 1 xícara 2 a 3 vezes ao dia. É contraindicado para pessoas com doenças estomacais ou intestinais. Bom, a malva ela é excelente para combater a prisão de ventre, soltar o catarro e combater a dor de garganta. E as indicações. Por via oral, afecções respiratórias como expectorante. Por via tópica, contusões e processos inflamatórios da boca e garganta, como o gargarejo. As partes utilizadas são as folhas e flores. O modo de preparo por via oral é a infusão de 2 gramas das folhas ou flores em 150 ml de xícara. Por via tópica é infusão de 6 gramas em 150 ml. É contraindicado durante a gestação e a amamentação. Bom, os fitoterápicos, eles são medicamentos que já vimos no curso da semana passada, né? Que eles têm como princípio ativo substâncias vegetais conhecidas como as plantas medicinais, né? Esses compostos, eles agem sobre o organismo proporcionando ações específicas, como melhora de enjoo, náuseas, entre outros benefícios. Na fitoterapia, os medicamentos eles são produzidos a partir das plantas, não possuindo apenas uma substância isolada, e sim uma série delas. Um exemplo que é bom contra a gripe é o fitoterápico da equinácea. Ela é um dos fitoterápicos mais estudados e utilizados no mundo. Estima-se que a planta possa tratar basicamente qualquer infecção. Ela tem ação preventiva e coadjuvante no tratamento de sintomas de resfriados. As partes utilizadas são a raiz. É contraindicado para pacientes com esclerose múltipla, colagenose, AIDS, tuberculose, pacientes em uso de medicamentos imunossupressores e outras desordens autoimunes. Alguns outros exemplos de fitoterápicos são como o gengibre, o alho, né? Bom, já que a gente está falando de resfriados, de gripe, vale relembrar um pouco a situação que a gente está passando com o Covid. E com isso eu pensei em relembrar alguns cuidados importantes para tomarmos para a gente não pegar o Covid. Por exemplo, a gente sempre tem que usar máscara em todos os ambientes, por mais que não pareça perigoso, é bom garantir e usar máscara. Sempre lavar as suas mãos com sabão, sempre. E quando sai na rua e não tem acesso a algum lugar que possa lavar as mãos, é bom sempre andar com álcool em gel, mas assim que chegar em casa, higienizar as mãos corretamente. Sempre manter uma distância segura das pessoas que estiverem tossindo ou espirrando perto de você. Mesmo com a máscara, é bom ficar um pouco afastado. Não pode tocar nos olhos, no nariz ou na boca. E sempre que for tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um braço ou um lenço. Se a gente continuar tendo esses cuidados e tudo mais, a gente vai conseguir deixar a situação melhor. O Covid daí vai diminuir e vai acabar não tendo mais. Então é sempre bom ter esses cuidados, tanto em relação a todos os tipos de gripe, resfriado, sempre ter um cuidado bom quando tu sai, quando tu volta para casa, sempre se higienizar, é bem importante. É isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu peguei algumas plantas aqui no jardim de casa, poderia mostrar agora ou deixamos para mais tarde? Acho que pode mostrar, Prof. Raj, que já está fresco na memória das pessoas, para que serve cada uma. Acho interessante mostrar agora já. Perfeito. Também acho que seria bom. Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Estão me vendo? Sim, aham. Sim. Sim. Tá. Bom, pessoal, eu peguei alguns aqui. Deixa eu te pedir para compartilhar a tua câmera, sabe? Compartilha a tua câmera. Vai ali compartilhar câmera, daí todo mundo te vê bem grande. Só um pouquinho, então.
Isso. Acho melhor, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Peguei alguns chás rapidamente aqui no pátio de casa. Acredito que a maioria dos que foram falados, né, agora pela Júlia e pela Alexia, vocês conhecem, mas sempre é bom ver eles em natura, né? Então aqui eu tenho um pezinho, ele não está muito bonito, mas dá para reconhecer bem ele, né? Quem é que me diria que planta é esta? Tansagem. Tansagem, muito bem, né? Uma planta que ocorre naturalmente, né, em gramados, enfim, ela é bastante comum. Na verdade, aqui ela está num momento de início de crescimento, ela ainda não formou os pendões de flores, né, como foi mostrado na apresentação. E essa aqui está começando a... Deixa eu ver, eu tinha visto aqui, ó. Aqui, ó, dá para ver que ela está começando a florescer, né? Os botõezinhos de flores que dão junto das folhas, ó. Essa é a Lípia alba, né? Erva cidreira ou sálvia da gripe, né, Tatiana? Na verdade, é um arbusto mesmo, né? Ela cresce, inclusive tem que ter um certo cuidado quando se planta ela, porque ela pode ir se espalhando bastante. Tem que ter um bom controle. Eu acabo todo início de outono, eu faço uma poda bem drástica nela, porque senão ela toma conta da horta. Aqui umas folhas secas do eucalipto, né? Na verdade, todos os eucaliptos, eles têm, né, um efeito que auxilia nos processos de resfriado e gripe, inclusive para fazer aquele vapor, né? Mas esse aqui, então, especificamente, ele ajuda mais por ser o eucalipto citriodora, que a gente chama. Esse de folhas compridas, né? E finas. Né? Esse aqui, então, tem um pouco mais concentrado o óleo nas suas folhas. Tenho aqui a flor de sabugueiro. Essa aqui talvez já seja um pouquinho mais difícil de se conhecer. Eu verifiquei nesse trabalho do Fitos, uma vez que nós estávamos trabalhando em Santo Afonso, ali no Novo Hamburgo, né, no bairro Santo Afonso, que a maioria das casas tinham um arbusto de sabugueiro. Inclusive, esse que eu tenho aqui em casa foi um galinho que eu peguei de lá, né, e ele agora está na época de floração. É um arbusto que chega aos seus 2,5 metros, mais ou menos. Dá para ter tranquilamente, se a gente tem um pouquinho de espaço em casa. Poejo, acredito que todo mundo conheça também. Deixa eu ficar mais assim para pegar a parte escura ali de trás. Esse aqui está com flor, né? O pessoal gosta de usar muito no chimarrão, faz a mistura, né? E ele também ajuda, né, nos processos de gripe e resfriado. O hortelã, não sei se eu falei, acho que não, né? Hortelã a gente tem vários tipos, na verdade. Esse aqui talvez seja um dos mais comuns, né? E também, né? Sem contar, sim, é uma planta que pode ser usada para inclusive na culinária, né? É muito usada em saladas, né? Como aquelas águas aromatizadas, né? O pessoal gosta de botar muito, né? Que refresca. E no inverno, enfim, ou num estágio de resfriado ou gripe, ele ajuda também com seus óleos essenciais. E aqui, óbvio que todos conhecem, né? O famoso gengibre, né? Um pedacinho que eu tinha na geladeira. Eu guardo sempre o meu na geladeira, ele está até meio sequinho aqui, ó. Daí, quando eu vou usar, eu tiro essa tampinha seca para usar ele mais fresquinho, daí a parte de dentro, né? Também pode ser usado na culinária, ele no chá, né? Daí não esqueçam que no chá ele tem que ser fervido, né? Por decocção, por uns 5 minutos. E eu, na verdade, gosto de sempre andar, principalmente no inverno, quando está em aulas presenciais, eu ando com um pedacinho de gengibre no bolso, porque de vez em quando eu pego e dou uma mordidinha num pedacinho para ajudar um pouco, né? Que a gente em aula fica falando muito tempo, né? Então ajuda bastante a garganta.
Bom, acho que era isso que eu tinha. Os outros não deu tempo, até porque estava chovendo, né? Mas enfim, espero que tenha ajudado aí. Perguntas? Ah, legal, Raj. Adorei rever as plantas, né? Eu sempre falo que a gente, enquanto farmacêutico, né, a gente quase não consegue identificar necessariamente todas elas. Então, te ouvir falando, assim, é sempre bom para a gente relembrar, né? E ali, Raj, o pessoal perguntou quanto tempo pode deixar na geladeira. Eu acho que a gente entra naquilo que falamos na semana passada, né? De 6 meses a 1 ano no máximo, né? Uma peça ou uma planta medicinal a gente guarda, né? O gengibre, na verdade, para ter ele fresquinho, porque ele seca rápido na geladeira. Eu já Sim. tentei manter ele fora, mas ele acaba mofando. Então, eu já ouvi falar que dá para fatiar ele e desidratar. Daí sim, daí eu acho que ele dura bastante tempo. Ele não vai ficar tão picante como ele é quando está fresquinho, né? Mas ele mantém as suas propriedades. Daí eu acho que dá para guardar realmente por um tempo maior. Outra pergunta ali, Rádio, do Cristiano. Acho que é do sabugueiro nigra ou nativo. Esse... Não, Cristiano, esse aqui, não, o que eu saiba é o Sambucus, não é o Nigra, é o que a gente mostrou agora, como é o... Não é o Australis. É o Nigra, sim, desculpe, esse é o Nigra. O Australis é o nativo, né, que tu está falando. Esse aqui eu acho que é o Nigra. Na verdade, eu não conheço esse Australis para te dizer. Teria que dar uma buscada para ter certeza. Pessoal, a respeito dos fitoterápicos ali, a Alexia comentou ao final da apresentação sobre os né, os fitoterápicos especificamente da equinácea. A equinácea, pessoal, ela é uma planta que ela não é nativa brasileira e a gente não encontra ela, né? O Raj pode me corrigir, Raj, por favor, se eu estou errada, mas nós não a encontramos facilmente aqui no Brasil, tá? Então, por isso que a gente só consegue ela na forma de fito mesmo, não conseguimos nem adquirir ela na forma de planta. E o fitoterápico da equinácea ele é muito interessante como imunomodulador, porque ele auxilia no aumento da imunidade para a prevenção das doenças sazonais aí do inverno. Então, nos países europeus, nos países da América do Norte, eles utilizam a equinácea como um método preventivo para eles não terem nenhum tipo de doença gripal ou respiratória nos meses mais frios. Vamos ver ali a dúvida da Cristiane, ó. Em relação à semana passada, eu costumo usar chás misturados, mas procuro os que se complementam nas propriedades ou possuem as mesmas propriedades. Ok, Cristiane, o que a gente fala, tá? Quando a gente faz a mistura de chás, pode acontecer deles potencializarem o efeito uma das outras, se tu tá misturando, no caso, chás que tem o mesmo efeito. Então, vamos pensar assim, tô usando um chá que pode diminuir a minha ansiedade, pode ser que ele diminua sim a tua ansiedade, mas ele pode te deixar, inclusive, sonolenta. Sabe? Então, por isso que a gente fala do cuidado que a gente deve ter em não misturar chás. Além do fato de que, pensando assim com um olhar mais do metabolismo do chá, pode ser que eles possam vir a competir a forma como eles vão ser liberados do nosso corpo, né? Ou através da urina, ou através do suor, e aí eles podem aumentar o tempo que eles ficam circulando no nosso organismo, ou eles podem ser eliminados mais rapidamente, então tu vai acabar nem tendo efeito, tá? Então, por isso que a gente indica que a utilização terapêutica, como um tratamento complementar, ele deve ser sempre realizado com o chá de forma individual, não realizar as misturas, tá?
Não sei, pessoal, eu vou lendo as perguntas e a gente vai respondendo aqui, tá? Vamos ver se vocês podem me ajudar. Quais desses chás podem ser considerados de fato preventivos contra a gripe? Normalmente se pensa neles nos tratamentos. Exatamente, Helenilton, tá? Os chás que a gente indicou, eles são utilizados para o tratamento complementar. O resfriado, ele é considerado uma doença que ela é... ela com o tempo, né, assim, o indivíduo ele tem o sistema imunológico preparado para combater, né? Então, você consegue com o chá diminuir sintomas de gripe, né? Mas preveni-los, a equinácea de fato é um deles, tá? Que pode auxiliar porque ele é imunomodulador. Aí a gente entra numa outra classe ou numa outra seara, digamos assim, de chás ou de produtos fitoterápicos que vão aí trabalhar na imunidade do indivíduo, tá? Só para Colegas, se vocês complementar, querem complementar, por favor, fiquem bem à isso. vontade. Na verdade, quando a gente pensa, né, Helenito, em administrar um chá, a gente já pensa que está apresentando algum sintoma. Então, a gente às vezes se preocupa com as pessoas que tomam, por exemplo, que utilizam vitamina C para prevenção de gripe, né? Mas a gente sempre comenta que se a gente faz uma alimentação correta, se a gente faz bastante utilização de frutas, verduras. Então, a gente tem todos esses níveis e o nosso sistema, ele é capaz, então, de eliminar o vírus, no caso, né? Mas, nesse caso, quando a gente fala em prevenção de gripe, como a professora Bárbara comentou, não existiria um chá, a não ser a equinácea, no caso, né, que é o fitoterápico, mas, caso contrário, realmente, só os sintomas que a gente vai conseguir reduzir Ainda não. Agora com a não. utilização deles. Ali desculpa, eu estava falando porque o meu filho está na aula online aqui também, né? Eu falei com ele aqui, o meu microfone estava aberto, mas enfim. O Cristiano pergunta em relação à imunidade. Se é um chá que aumenta a imunidade, se ele não vai ser prejudicial para quem tem rinites e alergias. Eu acho que eu entendi o que tu quer dizer, Cristiano, mas a gente tem que pensar o seguinte, o nosso sistema imune, tá? Ele tem soldados que combatem aqueles agentes com as quais a gente não está acostumado, e tem aqueles soldadinhos que são responsáveis por ocasionar toda uma cascata relacionada à prevenção ou ao combate daquilo que a gente entra em contato. Não sei se agora eu consegui ser clara, assim, com a minha analogia, mas enfim, o sistema imune, ele tem vários soldados que fazem coisas diferentes, né? Quando eu digo aumentar a imunidade, é fazer com que algumas proteínas sejam capazes, então, de combater mais rapidamente aqueles agentes que são considerados nocivos. É isso que quer dizer. Não é que eu fique mais sensível aos agentes nocivos, eu fico mais apta a combatê-los. Ou eu fico mais apta a combatê-los. Cristiano, não sei se eu consegui te auxiliar, ou... A Júlia tem mais algumas informações também sobre a equinácea. Sim, eu dei uma pesquisada e realmente não tem nada que diga que vai aumentar a nossa imunidade com a nossa reação alérgica, mas sim que vai ajudar, como a prof. Bárbara disse, em adquirir imunidade contra aquilo que realmente é um corpo estranho, sabe? Um corpo estranho, digo assim, um vírus, esses agentes patológicos. Eu tentei fazer uma analogia aqui, aí Cristiano e colegas, desculpem, pessoal, se eu fui muito clara, mas aumentar a imunidade é fazer com que o nosso corpo esteja mais preparado para combater aquilo que é estranho a ele, tá? Então, ele até não seria prejudicial para quem tem rinite e alergias, né? Ele auxiliaria até nesse processo. Ele seria prejudicial... não, ele na verdade seria prejudicial se ele tivesse um efeito muito parecido com os corticoides, que justamente ao contrário, que ele reduz a imunidade, faz com que
as nossas imunoglobulinas elas não fiquem tão sensíveis aos agentes externos, né? O Pedro pergunta sobre local para adquirir plantas. Na verdade, Pedro, como hoje cresceu bastante o uso, a maioria das floriculturas sempre tem aquele localzinho ali que vende mudas de chás, né? É bem comum, na verdade. Claro que quanto maior a floricultura, né, maior é a variedade de plantas que tu vai encontrar ali, né? Uma coisa que a gente tem feito bastante no projeto também é troca de mudas. Isso é uma coisa interessante, né? É legal, assim, tu conhecer pessoas que comumente usam, né? E fazer trocas, mas sempre tendo aquele cuidado de buscar informações corretas, né? A respeito da planta. E até interessante, eu não sei se terias, né, um espaço na tua residência para cultivar as tuas próprias plantas, né? Aquelas pelo menos de uso mais comum, porque tu sabes a procedência, sabes que não vai ser proveniente de algum lugar que tem algum tipo de agrotóxico, enfim. Isso, de repente, como o Raj comentou, se tens algum conhecido que cultiva em casa, né, possa fazer essa troca, seria interessante. Eu não sei se você sabe, mas a Fevale lá no Campus 1, a gente tem um horto lá de plantas, né, medicinais. Tem uma variedade bem grande lá de plantas. Como a gente está, né, num momento que eu pelo menos faz bastante tempo que não vou nem no Campus 2, que é onde eu trabalho, né, muito menos no Campus 1. Então eu não sei como é que está a situação hoje lá do horto, né, mas a gente tem uma variedade bem grande lá. E geralmente, quando está em funcionamento normal, é o seu Vitor que cuida lá dos canteiros, faz a manutenção, a gente faz doação também de mudas, sem problema nenhum. Tem uma grande variedade lá. Até quando normalizar um pouco essa situação, seria interessante. Quem tem interesse, né, em conhecer melhor os chás, dá um pulo lá. É bem tranquilo. Cristiano, deixa eu. Opa, desculpe. Deixa eu só terminar uma questão aqui que o Cristiano tinha me perguntado sobre os sambucos. Eu dei uma pesquisada rápida agora. Eu acho que esse aqui que eu mostrei é o Australis, sim, e não o Nigra, como eu estava pensando. O Nigras ele é mais robusto nos galhos, nas folhas, né? Pelo menos assim, numa pesquisa rápida, eu tive a impressão de esse aqui ser então o nativo, o Australis. Desculpe, Bárbara, te cortei. Não, eu queria complementar isso que o Pedro coloca ali, da gente fazer uma feira de troca de mudas e tal, e até fazer, como o Raj comentou, uma ida até o Horto. De repente a gente podia, né, depois da pandemia, pensar nesse momento aí para fazer o fechamento do curso. Ah, seria bem interessante. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, algum questionamento? Gostaria que a gente retomasse alguma questão, tanto da semana passada quanto desta? A gente pode mandar o link de novo aqui para vocês de semana passada, caso alguém não tenha visto. O vídeo o curso de semana passada tem mais ou menos 1h30 também. Eu acho que para quem não viu seria interessante ver, até para se inteirar um pouquinho mais do que a gente estava falando hoje. Pessoal, só retomando aquela questão do gengibre que foi levantada anteriormente, acho que foi a Cris, não recordo agora. Uma pesquisa rápida aqui, busca rápida por artigos científicos, inclusive existem estudos que avaliam a função do gengibre para pacientes que apresentam diabetes, tá? Não existe comprovadamente que existe um benefício para o diabetes, mas também não há relato de contraindicação, até pelo contrário,
no site da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, existe até uma orientação para que o gengibre seja utilizado por pacientes de diabetes tipo 2. Mas daí, buscando em artigos científicos, a gente não encontra, né, essa melhora nos índices glicêmicos. Mas então, provavelmente não há uma contraindicação, né, já que a própria associação recomenda o seu uso. Em Proficris, só complementando a questão do gengibre, eu também fui em busca e aqui aí reforçamos aqui a questão de que não deve ser usado por hipertensos. E aqui eu tenho, numa literatura que eu tenho aqui da Artmed, da Farmacêutica Press, que é o livro Fitoterápicos, que é um livro reconhecido, diz que em estudos em vivo, de fato, ele tem uma atividade hipoglicemiante, né, em estudos em vivo. Agora, só não diz aqui, de fato, se é em animais ou em humanos. Isso a gente ainda não consegue saber aqui pelo livro. Este artigo que eu encontrei de 2014, provavelmente tem algo mais recente, então. Pode ser. Aí só aquele cuidado, né, pessoal? Quando a gente faz uso de algum tratamento complementar para diabetes e hipertensão, né, pode haver situações em que há uma hipoglicemia bastante significativa e até mesmo uma hipotensão significativa, porque a gente está usando dois produtos, né, tanto o medicamento quanto a planta, com a mesma ação. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nisso também, tá? Não deixem de avisar o médico que estão fazendo isso. Ô, Josinar, em relação a essa tua pergunta sobre o alecrim, é uma planta que gosta de bastante sol e um terreno seco, ou seja, não dá para molhar muito ele, porque ele pode se ressentir com um solo com uma terra muito úmida, né? Então, quanto mais sol e mais seco ele estiver, claro, sempre dentro da proporção de não deixar ele morrer seco, né? Óbvio. Mas ele gosta porque ele é de um clima, né? Seco e quente. Então, é essa a ideia que tem que permitir que ele se desenvolva bem, né? Nesse tipo de clima, de situação, na verdade. Mais alguma dúvida, pessoal? A Júlia postou ali para vocês o link, né, da gravação do encontro da semana anterior. Aqueles que não puderam participar ou que fizeram inscrição essa semana, então tem acesso também a tudo que nós conversamos com o pessoal. Profs, a gente pode trazer as questões que foram comentadas semana passada, como a questão da ayahuasca e dos microplásticos nos saquinhos de chá também. Eu não sei se as pessoas que fizeram essas perguntas semana passada estão aqui hoje para a gente poder responder propriamente. Júlia, tem a questão do Josinar ali em relação ao alho. Queres responder? Vocês mostraram, né, o processo de preparo do alho semana passada. Sim. Sim, então o que tu vai fazer pode ser com uma colher de pau mesmo, tu vai pegar o alho inteiro mesmo. Tu vai pegar ele, vai amassar ele e vai misturar com água em temperatura ambiente e aí depois tu vai coar para poder tomar. É isso que tu queria saber, Josinar? São de 2 a 3 dentes de alho que tu pode macerar e fazer o chazinho daí.
Então, dos microplásticos, o que a gente leu é que os microplásticos estariam nos saquinhos e não misturados com as folhas do chá em si. Os saquinhos filtro, que vem o saquinho, que vem o chá dentro. Ah, ok. Na verdade, pessoal, essa questão do microplástico, primeiro que é algo bastante recente, né? Que começou a surgir não faz muito tempo, né? A Fevale tem um grupo, né, que pesquisa sobre os microplásticos e o que está se vendo que estão encontrando microplástico em tudo que é lugar. Tudo que é lugar, né? Que ele vai, então, se decompondo de forma muito lenta, né? E esses fragmentos dele, então, vão se espalhando, certo? Então, isso que a Júlia comentou agora, realmente se encontra mais no papelzinho aquele, né? Que é o filtrozinho, onde quando é sachê, né? Onde o chá é armazenado, mas assim, ó, não quer dizer que não possa ter num chá, numa planta, né? Aí a questão, assim, o ideal seria lavar bem essa planta antes de fazer o chá, né? Claro que se ela está seca, é complicado. Então, o ideal é na hora da secagem, já do preparo, né? Se a gente colher o chá em casa e tudo mais, né? Faz aquela boa limpeza para secar ela limpinha, isenta de chá, isenta do plástico, né? Fabiana, eu não sei te dizer, tu chegou a ler toda a pesquisa, Júlia? Se foram várias marcas? Prof, não cheguei a ler, não. Mas eu, particularmente, sempre opto por tipo assim, Dr. Oetker, quando eu vou comprar um chá. E aquele chá da Barão também, que é um pouquinho mais barato e é muito bom e é bastante confiável até onde eu sei. Essas duas marcas. Eu acho que o mais confiável é o que a Fabiana falou, né? Usar Com a certeza, a granel, granel. né? Sem dúvida nenhuma. Claro que sempre sabendo de onde veio, né? Esse Eu material. ia falar isso agora. É um pouquinho suspeito tu comprar aqueles chás que vêm em saco com várias folhas, que não tem rótulo direito, ou se tem rótulo, é um rótulo um pouquinho sem informação. Eu acho que se tu for comprar granel, tem que saber bem a procedência de onde está vindo e quais são as folhas de chá mesmo que tem dentro desse saco. Isso que foi o que o Rafa comentou na semana anterior, né, em relação à Sim. mistura. E muitas vezes nem plantas somente, né, mas também capim, que teve um trabalho, né, Raj, que foi encontrado, então, mistura de diferentes componentes nesses chás. Isso. Outra coisa importante é não comprar chá de pacote que diz ser de uma marca mais famosa. Eu já vi pessoas comprando um saco grande escrito desinchar, como se fosse realmente o desinchar, aquele chá super famoso que todo mundo diz que é incrível, só que não é, entendeu? Exatamente aqueles chás que diz na embalagem. Inclusive, a gente foi ler o rótulo atrás e tinha até umas coisas escritas errado, tipo com erro de ortografia. Então é importante não comprar esses chás meio falsificados, assim, que diz ser de marca boa e não é. Sempre aquela questão, né, pessoal? A gente estimula muito as pessoas terem os chás em casa, né? A falta de espaço é muito relativa. Na verdade, a gente tem N formas de poder ter, né, um vasinho, enfim, às vezes até pendurado na parede, se não tem espaço no chão, enfim, né? Eles se dão muito bem em vasos, né? A grande maioria dos chás. Claro que tem que ser daí plantas de pequeno porte, né? As de grande porte a gente não consegue, mas o ideal mesmo é ter em casa, né? Até porque a gente passa a ter um conhecimento maior da planta.
Agora eu lembrei de falar da ayahuasca também. A gente leu um estudo, tá, gente? Nós lemos um estudo, não é nada realmente muito comprovado, mas foi feito um teste em pessoas que 15 receberam placebo e 14 receberam chá de ayahuasca, pessoas depressivas. E 9 dessas 14 pessoas tiveram uma melhora nos seus sintomas de depressão, enquanto só 4 dos que receberam placebo não tiveram melhora. Mas, assim, não é nada confirmado. Até então, esse chá realmente é só utilizado para fim religioso e não fim terapêutico. Só para esclarecer. Essa pergunta gerou bastante polêmica no nosso grupo semana passada, né? Então, assim, já estamos mais entendidos. Mais alguma pergunta? Os profs querem encerrar? Podemos encerrar, então. Se o pessoal não tem mais dúvidas sobre o nosso assunto de hoje, ou alguma dúvida que tenham do dia a dia em relação à utilização de plantas, a gente pode encerrar. O nosso próximo encontro será no dia 15. E aí nós encaminharemos o link para vocês, tá, pessoal? No grupo do Whats ou por e-mail, para que vocês possam acessar. Muito obrigada, Gabriela. A participação de vocês também é muito importante para nós, de verdade. A gente está adorando. E como eu relatei, gente, semana passada, bem rapidinho, Raj, podem trazer, mostrar as plantas que vocês costumam utilizar e as que vocês cultivam em casa, tá? O professor Raj, ele é botânico, então ele pode dar um auxílio bem interessante para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Era isso mesmo que eu ia falar, Cris. Então tá, obrigado, pessoal, pela participação, pela presença. E até o próximo encontro, então. Obrigada, gente. Até a próxima. E assim que a gravação estiver pronta, a gente bota o link lá no grupo para vocês aí, tá? E manda por e-mail também. Obrigada, pessoal. Beijinhos e bom final de semana a todos e até 15. Obrigada, pessoal, pela participação. Até o próximo encontro. Abraço.